Um homem em Pittsburgh alegou ter enterrado 3 criaturas no quintal. Ele me mostrou onde o solo estava fofo. Quando perguntei se eu poderia desenterrá-las, ele me ameaçou com uma arma, dizendo que me mataria se eu contasse para alguém o que ele fizera com a própria família. Esse trabalho que aceitei não é nada fácil. Fala aí, gente, eu sou o Ricardo, e se você já leu Caixa de Pássaros, assistiu ao filme ou está lendo Mallory, segura firme na xícara, pois começa agora o Com Café. Que livro! Como que eu vou falar desse livro? Se eu achei que Caixa de Pássaros não precisava de uma continuação, e daí paguei com a língua quando lançou Mallory. Pra quem não sabe, Mallory foi o livro, a sequência de Caixa de Pássaros lançada recentemente. Eu demorei um pouco para fazer esse vídeo, mas também tava difícil saber como falar sobre Mallory, tanto porque Caixa de Pássaros é o meu livro preferido, e Mallory tem tudo para ser a minha leitura preferida de 2020. Mallory é o livro que ganhou o nome da protagonista, né, Mallory, que é a continuação de Caixa de Pássaros, escrito por Josh Malerman, e que é um livro, assim, sem palavras. Ele vai contar a história da Mallory e dos filhos dela, 10 anos depois da chegada à escola Jane Tucker para cegos. Então ele vai contar como o Tom, a Olympia e a Mallory, o Tom e a Olympia, os filhos da Mallory, como eles estão nesse novo mundo com 16 anos de idade e como eles enfrentam todo esse novo mundo. Novo não, porque desde que eles eram pequenos o mundo tá assim, né? Mallory é a única que conheceu o mundo pré-apocalipse. Eu vou falar um pouco também do Caixa de Pássaros em algum momento, então provavelmente vai ter bastante spoilers. Não tem como falar do segundo livro sem comentar algumas coisas do primeiro. E vai ter spoilers, então já vou deixar avisado que tem spoiler. Pra quem não lembra, o Tom e a Olympia são os filhos da Mallory. O Tom, que recebeu o nome do homem que ajudou a Mallory lá na casa com todas aquelas pessoas, que tinha o detestável Gary, e a Olympia, que é filha da Olympia, né, que recebeu o nome da própria mãe depois que aconteceu tudo aquilo lá quando ela foi ter a filha, e que eu vou falar. Se você viu o filme, no primeiro livro, no Caixa de Pássaros, a cena é muito mais, eu diria, tenebrosa, escabrosa, eu não tenho palavras para definir essa cena. Porque é assim, o trecho onde descreve o que aconteceu com a Olympia é simplesmente, eu fiquei de boca aberta o tempo todo, uma repulsa, foi realmente terrível. Eu acho que a palavra foi horrível, terrível, para descrever o momento do que aconteceu com a Olympia quando ela teve a neném. E daí a Mallory ficou com a Olympia, né? E deu o nome para ela de Olympia. E a Olympia, eu estou falando várias vezes Olympia, ela lê bastante, porque tanto a escola Tucker quanto o acampamento tem vários livros. E daí ela lê bastante, que é um jeito também dela e do Tom de ter contato com o mundo antes, pré-apocalipse. E pré-criaturas, né? Que é o apocalipse das criaturas foi o que gerou todo esse momento que eles estão vivendo. E daí eles lembram do mundo como era antes. E o Tom tem uma grande vontade de mudar o mundo, de querer que tudo volte ao normal. E ele recebeu o nome do homem que estava lá na casa com a Mallory, mesmo não sendo o pai da criança. Para quem não lembra, a Mallory já estava grávida quando chegou na casa. E como o Tom era um homem maravilhoso, ela resolveu dar o nome pro filho. Ela não fala muito isso no primeiro livro, mas nesse segundo livro ela tem grandes sentimentos pelo homem que era o Tom. Mesmo não tendo... Pra quem viu o filme, viu que no filme eles romantizaram bastante o Tom com a Mallory. Só que no livro isso não acontece. E agora no segundo livro ela vem falar disso um pouco, porque ele tem muito disso de voltar para o passado, de antes das criaturas, né? Quando a Mallory ainda estava com a Shannon. De antes ainda, quando ela morava lá com os pais, quando ela era pequena. Dos momentos que ela viveu na casa, no Rio, né? E ela tem muito disso de voltar para o passado. E o Tom, que aliás é um visionário,
E ele quer achar esse jeito de poder ver as criaturas, de combater as criaturas. Então ele vive fazendo invenções e tendo ideias do tipo, cogitando até olhar diretamente para uma criatura ou ser tocado por uma criatura. E a Mallory vê isso como um pânico, porque ela vive muito forte agora, ainda mais que agora do que no primeiro livro, esse viver através da venda. Até o livro bate muito forte na tecla do viver pela venda, do viver ou sobreviver e da escuridão pessoal de cada um. E bem mais tem mais uma reflexão ali. Bem mais forte como a Mallory enxerga os filhos. E em alguns momentos ela até parece uma pessoa muito dura com as crianças. Mas eu não sei o que dizer, porque vem no momento que ela tá e tendo que criar os filhos lá desde que nasceram nesse mundo onde você tem medo de olhar para fora e ver o que não deve ser visto para não enlouquecer. É bem complicado se colocar num lugar que a Mallory ficou. Ela ficou num momento bem complicado, para falar a verdade. Tudo isso que ela tá vivendo, ela tem que dar um jeito de manter os filhos seguros. E a única coisa que é segura é a venda e a escuridão, praticamente. É essa mudança de panorama, que antes a gente tinha medo da escuridão e agora é a única coisa que pode ser que nos proteja. E novamente o Josh Malerman o autor fez um trabalho incrível, tanto com Caixa de Pássaros como com Mallory, que é um suspense bom de se ler, esse terror, como eu falei antes, do que não deve ser visto. E eu achei, quando eu vi Mallory, eu fiquei meio com receio, porque o primeiro começou bem, acabou bem, não bem, mas assim, teve um início e um fim bom. E teve drama, suspense na medida certa. Eu pensei que talvez um segundo livro pudesse estragar isso. E daí o autor me fez pagar com a língua, porque pela lua esse livro foi incrível. Assim, suspense, drama, terror, tudo na medida certa praticamente. E manteve tudo como no primeiro livro. Manteve uma linha muito parecida com o primeiro livro, que você lê. Claro que vocês podem ter opiniões diferentes da minha, mas eu achei que Mallory foi uma construção muito, muito bem feita, uma continuação muito bem feita, uma aula de criação de personagem, porque a evolução da Mallory, das crianças, os personagens ao redor parecem tão palpáveis, os personagens. Você diz, sim, existiu uma Mallory. Porque o jeito como ela evoluiu na história parece que o autor realmente conheceu. E vale a pena conferir o que o autor fala depois da história, porque isso remete muito ao que é ser um escritor, às ideias de construção de personagens, de histórias, de como ele fez isso, porque Caixa de Pássaros foi o livro de estreia dele, e ele fala um pouquinho sobre como foi os rascunhos e como ele chegou a publicar, e fala mais detalhadamente sobre Mallory. A gente vê a Mallory passar de uma mulher grávida com uma família amável distante, ela tá morando com a irmã, para uma mãe solteira no pós-apocalipse com a irmã que se matou, e a gente vê essa mulher que tem que ser forte pelos filhos, teve que lutar contra um lunático que quase fez todo mundo, né? Só sobrou a Mallory e as duas crianças na casa. Que, olha, o Gary, pra falar a verdade, me deu um ódio. Cada frase que eu lia dele no primeiro livro, eu queria entrar lá e chutar ele pra fora e jogar ele pra fora da casa. Meu, eu tinha uma raiva enorme nas linhas que falavam, que o Gary falava, me dava um ranço. Eu só queria dizer, fica quieto, cala a boca, cara. E eu acho que uma das coisas que pegou bastante foi ler esse livro no meio de uma pandemia. Eu sei que não dá pra comparar o que aconteceu no livro com a gente, e também o que tá acontecendo com a gente com o que acontece no livro, mas pegou, sabe, esse negócio de ficar em casa, lutar com o inimigo invisível. Então foi bem... Pra mim pegou bastante essa parte de ler esse livro durante uma pandemia. Não sei se foi a escolha mais sábia, mas o livro, sei lá, me marcou bastante, e
foi uma continuação muito boa. Esse livro tem tudo para ser minha leitura preferida de 2020. Ele tem de tudo. Tem suspense, tem drama, terror, criança com uma super audição. Porque eu vou falar, a super audição das crianças, dos adolescentes agora, do Tom e da Olímpia, é um negócio muito legal. Eu gostei muito de ler as partes onde eles estavam ouvindo as criaturas e tudo do lado de fora da casa. O autor sobre criar personagens incríveis, personagens odiáveis, tão odiáveis quanto o Gary, que eu vou falar tão odiáveis quanto, que eu não vou dar mais spoilers, mas ele soube construir personagens que a gente tem vontade de odiar. Eu acredito que foi a continuação na medida certa. Então, se você leu Caixa de Pássaros, eu recomendo Mallory. Se você só assistiu o filme, eu recomendo ler o livro, porque nunca é tarde para ler o livro, nunca é tarde para ler nenhum livro. Você sempre pode ler, reler quantas vezes quiser, no tempo que quiser. E se você ainda não assistiu o filme, não leu o livro, recomendo começar pelo livro. Eu posso ter mudado um pouquinho de posição, mas é porque a minha câmera resolveu morrer. Se você assistiu o filme, eu recomendo que leia o livro. Tem muitas partes assim incríveis, odiáveis, de terror, de drama, de suspense, tem de tudo. Não faltou no Caixa de Pássaros e no Mallory terror, drama, suspense. O que faltou foi o meu fôlego para algumas cenas que eu vou contar. Principalmente nos dois, mas no Mallory teve uma cena em específico, num lugar que já por si provoca um terror, porque, enfim, eles estão num lugar fechado e eu não vou dar spoilers desse lugar, porque já por si ele vai ser incrível. Já nas primeiras páginas vão falar desse lugar e a cena que vai se discorrer nele, a cena que vai acontecer nesse lugar, as pessoas que estão lá... Não vou dar mais spoilers, não vou dar mais spoilers. Só vou falar que leia Caixa de Pássaros, depois passe para Mallory, assista o filme também, que foi muito bom, a atriz incrível, a atriz incrível, a Sandra Bullock. Só pela Sandra Bullock já vale a pena ver o filme. E eu acho que é isso. Eu acho que é melhor eu ir parando de falar, senão eu vou dar spoiler pra vocês, porque eu achei que Caixa de Pássaros não precisava de uma continuação, tava bom. E daí vem o autor, joga esse livro aqui na minha frente e diz, te vira. E daí o que eu faço? O que eu faço com essa obra maravilhosa, que foi a continuação na medida perfeita? O que eu faço? Eu li, bate palma, e foi isso. Porque aquela... Não, chega. Eu vou dizer tchau pra vocês. Leiam Caixa de Pássaros, leiam Mallory, assistam o filme, principalmente leiam Mallory. Foi muito bom esse livro. Eu não consegui parar de virar as páginas. Eu não quero dar mais spoilers pra você. Então, deixa o like aqui embaixo se gostou. Cogita se inscrever no canal. Deixa nos comentários o que eu posso ler a seguir depois desse livro. Porque eu tô realmente sem palavras. Melhor parar. Então, tchau.